Hoje nós vamos estar encerrando essa série de mensagens. É o quarto domingo que a gente está assim, intencional mesmo, em compartilhar sobre princípios que normalmente são trabalhados no treinamento avançado de líderes às terças-feiras, às 19h30, e esse momento, às terças-feiras, é aberto para toda a igreja. Inclusive, não sei se você sabe, mas existem empresários na nossa cidade que não são da nossa igreja, que muitas vezes vêm para momentos aqui na nossa igreja para aprender com a gente sobre como tratar bem as pessoas, como desenvolver princípios realmente de acolhimento, de cuidado, de entrega daquilo que se promete realmente entregar. E isso é maravilhoso. Então, você está 100% convidado, não é, para estar conosco aqui toda terça-feira, às 19h30. Então, muito do que nós conversamos nessa série, a gente trata mais profundamente às terças-feiras e também nas salas da Escola Ministerial Paz, né, da nossa escola bíblica. Tá? O tema dessa série é viver o propósito. Todos nós sabemos que nós temos motivos para estarmos aqui. Você não tem esse privilégio de viver em comunidade do nada. Existe um propósito na sua vida e na minha vida para você e eu estarmos aqui. E nessa série nós já conversamos sobre o DNA, a nossa identidade, sobre também esse propósito eterno. Nós conversamos de forma muito reveladora sobre a importância das nossas expectativas estarem direcionadas em Deus e não nos canais que Deus usa. Você sabia que as circunstâncias, que muitas vezes são turbulentas na sua vida, é uma forma de Deus lapidar o seu caráter, te permitir exercitar a tua fé, às vezes arranhões em relacionamentos, inclusive na célula, eles existem para que você possa praticar as dezenas de mandamentos uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, para que a gente possa realmente ser moldado e preparado para níveis maiores daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então, quando nós temos as expectativas bem direcionadas, com certeza você não vai sair da igreja por causa de pessoas ou por causa de circunstâncias adversas. Por quê? Porque as suas expectativas estão na fonte, na origem daquilo que realmente nos motiva a estar em comunidade. Eu tenho entendido que a igreja, ela deve ser o lugar mais seguro da face da terra. A igreja deve ser o ambiente onde as pessoas devem se sentir seguras. Quando lá na casa dela, ela não tem um ambiente acolhedor e saudável, ela precisa encontrar isso na igreja. Mas a gente sabe que nós não somos perfeitos. Às vezes as pessoas ainda estão sendo tratadas. É provável, muito provável, que em algum momento eu, ou o seu líder de célula, o seu discipulador, a minha esposa, a pastora Rose, é bem provável que em algum momento nós vamos, como canal de Deus, falhar. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que os canais de Deus podem até falhar, mas se você está focado na fonte, a fonte vai providenciar outro canal. Amém, queridos? Então é muito importante a gente estar com as nossas expectativas voltadas para Deus, tá? E a gente, no domingo passado, conversou sobre esse princípio assim que é fundamental em qualquer organização, não só na igreja. É um princípio bíblico. Lá na sua casa, se não for observado esse princípio, vai dar problema lá na sua empresa, na política e na igreja também.
que é o princípio de autoridade e submissão. Não tem como uma instituição prosperar se a hierarquia organizacional não fluir debaixo desse princípio de autoridade e submissão. Dentro de uma sala de aula, a autoridade é do professor. Se os alunos não se submetem à autoridade do professor na sala de aula, aquilo vira uma bagunça, sim ou não? Numa mesa de cirurgia, onde tem uma equipe focada com aquele propósito, existe uma hierarquia organizacional naquele momento. Se o auxiliar de enfermagem quiser ser mais do que o enfermeiro, que por sua vez não se submete à autoridade do médico, que é o cabeça daquele momento, meu irmão, vai dar problema. Se o médico não se submete às direções do regimento interno daquele hospital, né, da doutrina médica, com certeza, se ele quebra esse princípio de autoridade, vai trazer uma desfunção para aquele ambiente. Vocês estão comigo? E a igreja não é diferente. Nós temos a liderança do pastor. Aqui, como pastor sênior da Paixão de Itapipoca, eu estou 100% debaixo da autoridade do pastor Bruno, que está 100% debaixo da autoridade do pastor Sandro, que está 100% debaixo da autoridade do pastor Eibe, que, por sua vez, se submete ao pastor Paulo Jeff, e assim vai. E quando esse princípio de autoridade não é observado, a gente tem problema. Amém, queridos? Lá na sua célula, da mesma forma. Temos o líder de célula que se submete ao supervisor de setor, que se submete ao supervisor de área, que se submete ao pastor sênior da igreja. O auxiliar de célula se submete ao líder de célula. Os membros da célula se submetem aos auxiliares, que por sua vez se submetem ao líder da célula. Você entende isso? Então, se a gente não observar esse princípio, amados, vai dar problema. Ok? E hoje nós vamos mergulhar em um outro princípio sobrenatural que está também no coração de Deus. No coração de Deus. Que é o milagre da multiplicação. Escute bem. Escute bem. A própria natureza revela esse princípio multiplicador. Tudo o que é vivo cresce e multiplica. Você tem esse corpinho bonito, sabe por quê? Por causa do milagre da multiplicação. O que é uma doença autoimune? É uma doença que impede o milagre da multiplicação. As células, elas são impedidas de se multiplicarem de forma saudável no seu corpo. E o seu corpo começa a morrer. Você é o que você é hoje no mundo físico por causa do milagre da multiplicação. As células se multiplicam. Quem estudou biologia sabe do que eu estou falando. Então, assim também é a nossa vida como um cristão fiel. Se você é uma ovelha e você é uma ovelha sadia, cara, você vai viver o milagre da multiplicação e você vai gerar ovelhas. Se você é pastor, você vai multiplicar pastores. Você quer ver uma grande disfunção que nós temos na nossa sociedade? Um pai, ele não só gera um bebê. Se essa é a mentalidade de um pai, o seu filho vai gerar problema. Por quê? Porque o milagre da multiplicação na paternidade não é fazer menino, é gerar novos pais. Porque no tempo devido, aquela criança vai dar sequência ao milagre da multiplicação. Por isso que a gente vive numa sociedade hoje que está vulnerável de paternidade.
Porque muitos pais não entenderam esse milagre da multiplicação da paternidade. Se eu sou um empresário, escute bem, eu preciso multiplicar princípios de cuidado e zelo com o negócio. Então, se os teus colaboradores não vestirem a camisa do teu negócio, porque tu negligenciou o milagre da multiplicação lá no teu negócio, eles não vão ter zelo como o dono. Eles vão fazer as coisas de qualquer jeito. Infelizmente, a prosperidade não vai acontecer. Não vamos ter avanços dentro da sua equipe. Isso aqui é muito real, amados. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas para mim isso aqui faz muito sentido. E tem muita gente que fala que multiplicação é vaidade. Eu vim aqui para te dizer hoje, crescer não é vaidade, é obediência. Crescer não é... Você pode dizer isso comigo? Diga. Crescer não é vaidade, é obediência. Se tem uma coisa que hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu não tenho vergonha de desejar é o crescimento. Porque às vezes Satanás vinha na minha mente dizendo, cara, deixa de ser ambicioso, está ambicioso demais. Cuidado para o orgulho não entrar na tua cabeça, no teu coração. É verdade. Nós vamos ver daqui um pouco que a motivação na multiplicação realmente pode ser um grande problema. Nós precisamos vigiar as nossas motivações. Mas negligenciar, sonhar com o avanço, de querer ir além, de caminhar mais uma milha, de ganhar mais uma vida para Jesus, de ser intencional em multiplicar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, isso você nunca vai poder ter vergonha, se você tem revelação desse princípio. Então, quando não crescemos, escute isso, quando nós não crescemos, nós limitamos também o propósito de Deus nas nossas vidas, gente. As pessoas, elas precisam de nós. Se você é um profissional, guarde isso no seu coração. A multiplicação financeira através da sua profissão vai ser uma consequência da finalidade social que motiva a existência da sua profissão. O problema é que as pessoas, muitas vezes, invertem a ordem das coisas. Você quer ser um profissional na área tal porque dá muito dinheiro. Agora, se você se vê como alguém que vai ajudar as pessoas através do dom, da habilidade, do conhecimento que Deus te deu, o resultado financeiro é uma consequência. Vocês estão comigo? Eu como advogado, eu como pastor, sabe qual é a minha dieta, David? 2 coisas. Pepino e abacaxi, vegano. Porque a gente está aí para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. E glória a Deus que existem pessoas dispostas para isso. Um médico, ele não pode negar profissionalmente o atendimento para salvar a vida de alguém que acabou de assassinar outra pessoa. Porque a finalidade da existência da profissão dele é salvar vidas. Nós estamos caminhando bem até aqui? Então existem coisas que você só descobre que é capaz de fazer quando você se permite ousar tentar. Cuidado com o medo. O medo nos paralisa. Eu não estou preparado. Ninguém vai estar, querido. Lembra do caminho, do propósito? É esse caminho que vai te lapidar
para te tornar uma pessoa, a cada passo que você dá, mais preparado para poder galgar passos ainda mais largos. Se alguém já nasceu grande, é um monstro. A gente vai vivendo e aprendendo. Olhe para os evangelhos. Uma multidão faminta. Poucos pães, poucos peixes. E de repente, uma multiplicação acontece. Esse é o segredo, pastor Júnior. Esse é o segredo. A multiplicação é um milagre. A multiplicação é milagre. Ah, esse negócio de multiplicação é só estratégia. Não, esse negócio de multiplicação é só um modelo. É um negócio de treinamento. Ainda que tudo isso seja importante, a multiplicação é um milagre. Porque já acontece, eu aqui em Itapipoca, eu já peguei todo o material do MDA, do modelo de discipulado apostólico, fui na casa de um pastor que eu admiro aqui em Itapipoca, entreguei todo o material para ele. Todo. Rodou? Não. Porque não é somente uma estratégia. É necessário ter a revelação que a multiplicação é um milagre. É um milagre. Multiplicar é obra sobrenatural de Deus. Olha, escute bem, o que nós vivemos como igreja aqui em Itapipoca é um milagre, queridos. Nós vamos para 11 anos. Tem lugares por aí que estão há décadas e décadas e não despertaram para o milagre da multiplicação ainda. Nós estamos cercados de sinais. Comecei o culto agradecendo a Deus pelos grandes feitos dele no nosso meio. Milagres de cura, milagres de fertilidade, milagres de livramentos, milagres de multiplicação. Essa semana nós tivemos uma grande e poderosa multiplicação. Meu Deus, que coisa linda, tantas famílias. A gente tem a foto da multiplicação aí, querido. Você pode botar aí, por favor, em nome de Jesus. Olha só. Olha só, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Esse casal aqui, essa menina é uma flecha. Ela vai ser lançada, você não tem ideia. Ela está vivendo o processo do milagre. Pessoas testemunhando sobre como Deus tem usado a vida dessa criança que está vivendo o discipulado familiar, que está em meio a esse milagre de multiplicação frequentemente, porque os seus pais se permitiram abrir caminho para isso. E o Ricardo e a Elaine, dois improváveis, chegaram com uma mente de combate. Foi um grande desafio fazer cair por terra essa mente de combate. Apegados a uma religiosidade vazia. E eu chegava na célula lá do Daniel e o Ricardo ficava de canto assim, eu olhava assim, mas quem é aquele cara ali? Ele entra mudo e sai calado, parece um caboré, só fica olhando. Você já viu um caboré, como é que é? O caboré ele fica com o olhão assim, para um lado, para o outro, não conversa, não interage com ninguém, só faz olhar. E hoje está aí, um grande homem de Deus, usado por Deus para multiplicar e ser instrumento dele no avanço do reino. E aí, vem aqui o Lucas e a Érica, um casal jovem. Mas que eu estava uma vez com um amigo meu delegado, tomando um café da tarde aqui em Itapipoca. Fazia tempo, eu me encontrei com ele na academia. E eu disse, cara, eu quero tanto conversar contigo, para a gente se atualizar. A gente é amigo de infância, a gente morou no mesmo prédio. E me veio uma nostalgia, eu preciso ter um tempo contigo, cara. E eu fui com ele para uma cafeteria aqui em Itapipoca. E na hora de pagar a conta, a jovem da cafeteria disse, fica tranquilo, já está tudo pago. Eu disse, sério?
Eu precisava que alguém pagasse a minha conta? Não. Aí quem foi que fez isso? Aí a mulher apontou para uma jovem. Estava começando a vir aqui para a igreja. Sabe quem era essa jovem? A Érica. Sabe como foi que a Érica chegou aqui na igreja? Através de um casal. Eu lembro como se fosse hoje, o Roberto, conversando com ele lá naquela calçada ali na frente. E ele falando que tinha saído de casa. Família acabada. E eu perguntei para ele, você quer sua família de volta? Eu estou contigo. E hoje, o Roberto e a Iris estão envolvidos na obra de Deus. Reconciliaram. São um casal tão precioso. Estão hoje na célula do Breno, na célula do Breno e da Rebeca, crescendo. E eles acrescentaram o Lucas e a Érica ao nosso meio. E sabe, eu aprendi algo. Ser generoso não é só dar para quem precisa. Tem a ver com o que o Jader falou aqui, sobre a motivação do coração. O que aquela viuvinha entregou foi pouco, aos olhos de quem não compreende o que é generosidade. Mas o pouco que ela entregou foi o maior ato de generosidade presenciado naquele momento em que outros tantos entregaram muito, muito, muito mais. Eu aprendi isso com ela. Porque generosidade não é dar para quem precisa. Generosidade é um transbordar da revelação do quanto Deus derramou sobre você. Isso é muito forte, gente. Isso é um princípio que o mundo não entende. Não entende. E hoje, são líderes de célula. Gabriela, Maírto e sua digníssima esposa. Esse cara aqui, um mecânico, estava com a vida destruída, a família por um fio. E no momento de gratidão, ele manifestando sobre como Deus revolucionou a família dele. Porque alguém entendeu o milagre da multiplicação. Isso é muito forte, gente. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. E sabe o que é que vai acontecer? Dessas células, vão vir dezenas, centenas de outras células em nome de Jesus. Quando eu declaro que Itapipoca ela já pertence a Jesus, é por causa desse movimento. Pode parecer que ainda é pequeno, do tamanho da mão de um homem. Só que esse homem não é qualquer um. Sabe o que a palavra de Deus diz, Éder? Que a água do oceano cabe na palma da mão de Deus. Essa cidade é pequena para o que Deus quer fazer. Mas Ele conta com pessoas que entenderam o milagre da multiplicação. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor mais uma vez por isso. É essencial você entender que nós estamos em meio a um milagre. É a Iris que está ali atrás, é? Testemunha do milagre. Glória a Deus. Não é? Então, diga, multiplicação é um milagre. Escute, Deus ele pode fazer algo extraordinário através da vida de cada um que está aqui. Deus ele pode usar você para marcar uma família, para marcar uma vida. Deus pode te usar para marcar uma cidade, uma nação, um mundo. Deus, Ele não só pode como Ele quer. Mas tudo começa em princípios simples. Obediência, crer. Nós precisamos acreditar nisso.
multiplicar, cuidar. Nós precisamos estar dispostos a isso. Esse é o grande segredo. Jesus disse lá em Mateus 28, 19, ide fazei discípulos de todas as nações. Por favor, guarde isso no seu coração. Multiplicar não é vaidade. Multiplicar não é números sobre números. Não, 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 não. Multiplicar é obedecer a Cristo. Multiplicar é saquear o inferno. Multiplicar é povoar o céu. Multiplicar é amar cada vizinho, cada amigo, cada familiar. Multiplicar é expandir o reino de Deus aqui na terra. Existem pessoas que dizem, mas eu não me preocupo com números. Eu estou focado em qualidade. Será que você realmente não se preocupa com números? Eu falo com muito carinho. Se você é um líder, se você é um supervisor, se você é um pastor, e você não está preocupado com números, você não entendeu o princípio. Que história é essa? Que você não está preocupado com números? Será que falar de qualidade sem quantidade é uma verdade? Vamos refletir. A minha empresa é a melhor empresa da cidade. Poxa, que top! Quando você começou? Há uns 10 anos atrás. Quanto tu vendia quando tu começou? Eu vendia R$1.000. E hoje, 10 anos depois, quanto tu vende por mês? Eu vendo R$1.000. Ué, não, é porque eu não me preocupo em quantidade, o meu negócio é qualidade. Tá, e quem é o teu concorrente aqui? Há 10 anos atrás o teu concorrente vendia quanto? Há 10 anos atrás ele vendia o mesmo que eu vendia. E hoje, 10 anos depois, o seu concorrente vende quanto? Não, hoje, 10 anos depois, ele vende R$1 milhão por mês. Quem está realmente sendo excelente? Quem? Olha isso aqui. Será que falar de qualidade sem quantidade é uma verdade? Ou será que a estagnação é um sinal de qualidade? Ou é apenas uma desculpa para a preguiça, para o conforto da mesmice, para justificar a inveja? Porque tu queria, na verdade, estar vendendo 1 milhão, mas não entendeu o princípio da multiplicação, e continua vendendo os mesmos 1.000, achando que é o melhor? Como assim? A Bíblia fala de números. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de pessoas. O que é que está escrito aqui? Um acréscimo de números importa, sim ou não? Eu chegar para você e disser aqui, olha, lá naquele dia, Pedro pregando a palavra, pessoas aceitaram Jesus. É uma coisa. Se eu chego para você e digo, ó, naquele dia Pedro pegou a palavra e pelo menos 3.000 pessoas aceitaram Jesus. É diferente ou não é? Atos 4:4, olha só. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de alguns homens.
5.000 homens, gente. Como que números não importa? Mateus 14. 5 pães, 2 peixinhos, 12 cestos, 5.000 homens alimentados. E aí? Números não importa? Não, a gente viveu um milagre de multiplicação. Parou por aí. Certo. Mas qual foi o resultado da multiplicação? Números contam histórias de vidas transformadas. Números importam. Se a gente não registrar, a gente pode negligenciar alguém. Você, como líder de célula, se você não preocupa em acompanhar graficamente o crescimento da tua célula, você está assumindo um grande risco de perder pessoas, de negligenciar aquilo que Deus te confiou. Está no nosso DNA crescer. É por isso que a gente cresce. Por isso que a gente declara sempre, nós somos uma família que não para de crescer. Esse conceito de multiplicação está na natureza. A natureza de Deus é multiplicadora, querido. Quer ver? Coloca aqui, irmão. Uma semente, ela gera uma árvore. A árvore gera fruto, que gera novas sementes, que gera novas árvores, que gera novos frutos, que geram novas sementes. Se isso não é um milagre da multiplicação, nós estamos falando sobre o quê? Homem e mulher formam uma família, que tem seus filhos, que formam uma nova geração, que formam novas famílias, que têm seus filhos, que formam uma nova geração. Sabe o que é que acontece com um ministério que não tem revelação do milagre da multiplicação? Não tem para quem passar o bastão depois. O ministério se acaba. Tem muita liderança preocupada sobre quem vai assumir a presidência da igreja, porque não pensaram na importância do milagre da multiplicação. Não prepararam os que iriam dar sequência a esse milagre. Vamos para a nossa realidade aqui como igreja? Um discípulo fiel gera discípulos, que por sua vez gera outros discípulos, que multiplica o caráter de Cristo na vida de outros discípulos, que por sua vez vão gerar novos discípulos, e a gente vive o que a gente chama de discipulado geracional. De geração em geração. Isso é muito forte, querido. Multiplicação está no DNA do reino de Deus. Multiplicação, escute isso, é natural para quem verdadeiramente, faltou a palavra, eu vou botar aqui, verdadeiramente nasceu de novo. Porque ser crente não é uma modinha como estão vivendo por aí. Ser crente, posicionado, exige de nós uma conversão genuína. Não dá para a gente brincar de ser crente. Por isso que eu falo com muito carinho, eu não estou aqui hoje por boas amizades, apesar disso ser muito bom. Eu e minha família, nós estamos aqui com o propósito de levar esse milagre da multiplicação. A palavra de Deus diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos. A minha esposa não gosta muito de eu falar isso. Mas, para mim, é uma verdade. Vocês conhecem os alcoólicos anônimos? Como é que eles dizem? Se o seu problema é beber, o problema é seu. Mas se o seu problema é parar de beber, o problema é nosso.
As pessoas que aqui chegarem e quiserem continuar vivendo a lambança do mundo, esse problema não é nosso. Mas as portas da igreja estão abertas para todos quanto queiram entrar aqui. Agora, se o seu problema era o meu problema, de ansiar por um milagre, era o problema do Roberto e da Iris, por querer realmente ver a sua família restaurada, aí esse problema é nosso. Vocês estão entendendo, queridos? É sobre isso. Por isso que eu digo e repito, nós vivemos uma cultura perene de valores e princípios que atrai. Mas aqueles que são atraídos e não mergulharem nessa mesma cultura, vai chegar um momento que eles vão se sentir constrangidos de continuar. Porque a gente vai continuar amando, a gente vai continuar acreditando, mas a pessoa vai olhar e vai dizer, eu não estou sendo justo de receber tanto amor, cuidado e ficar envergonhando a igreja deles. Pede para sair. Essa perenidade de valores e princípios, amados, que a galera lá fora diz que aqui é a igreja do pode tudo, eles falam isso porque eles estão motivados por um engano. Aqui pode vir qualquer pessoa, mas aqui não pode tudo, não. Aqui nós ensinamos a palavra e a pessoa que se submete à palavra cresce com a gente. Mas aquele que conhece as Escrituras e não as pratica, como diz as Escrituras, engana-se a si mesmo. Aqui nós estamos em busca de ovelhas, que não se conforma com lama. Ovelha não tem prazer na lama. É diferente do porco, que você pode pegar, banhar, dar um banho de shampoo, deixar perfumado. Na hora que ele vê uma lama, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai para dentro. Quando nós entendemos o milagre da multiplicação, nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós reconhecemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a partir daí nós somos movidos por um poder de ousadia, de intrepidez, que apesar de muitas vezes as concupiscências da carne nos quererem induzir a aceitar propostas mundanas, a gente vai conseguir dizer não. É a multiplicação dessa revelação que traz transformação na vida e, por via de consequência, na fibra moral da nossa sociedade. É sobre isso, amados. Escute bem. A multiplicação, ela é respaldada na grande comissão bíblica. A multiplicação, e aí é onde entra o problema, não pode ser um desejo de vaidade. Eu quero multiplicar para eu poder aparecer mais. Miseriqueima. Não, a multiplicação não deve ser um alvo humano. Porque quando é um alvo humano, a gente vai fazer com as forças do nosso próprio braço e a gente não dá conta. A multiplicação não pode ser fomentada por um desejo de ter visibilidade, de ter poder. Não! Isso é consequência. Tanto que a palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem honra merece. Por isso que nas festas de multiplicação, a gente costuma sempre honrar os líderes. Porque aquela multiplicação é um milagre, mas porque alguém se permitiu sacrificar sua vida, tempo de qualidade com sua família, para cuidar de outras pessoas, para que aquele milagre de multiplicação pudesse estar acontecendo. Se aquele jovem tivesse dito, não, eu não abro mão dos meus peixinhos, eu não abro mão dos meus pães, se ele não tivesse se permitido viver esse sacrifício, o milagre da multiplicação não teria acontecido. Quem está disposto aqui
a ser esse instrumento de Deus para fomentar tantos milagres de multiplicação aqui na nossa cidade? Eu quero crer que você é uma dessas pessoas. A multiplicação precisa ser entendida como um chamado, diga chamado, um chamado de Cristo. Da mesma forma que você anseia engravidar e ter um filho, anseia em multiplicar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas. Muitas vezes as nossas motivações impedem que a multiplicação aconteça. Porque a multiplicação tem que acontecer da maneira correta e pelas motivações corretas. A multiplicação é um milagre, mas precisa de ordem. A unção sem gestão é um desperdício. O milagre da multiplicação, ele é sobrenatural, mas ele precisa da gente estar organizado para que ele aconteça. Atos capítulo 6, olha só. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Milagre da multiplicação. Esse milagre da multiplicação anda junto com a organização. Nas nossas células, nós temos relatórios com números de pessoas. Nós acompanhamos isso. Os nossos supervisores estão trabalhando incansavelmente nas supervisões das células. Se ainda não aconteceu na sua, segura aí que vai acontecer. Para quê? Para que a gente tenha elementos. Nós não conseguimos medir aquilo que nós não trazemos como relatório. Esses relatórios com os números, eles não são mera burocracias na nossa igreja. Os relatórios são ferramentas de cuidado. Só vê dessa forma quem entendeu o milagre da multiplicação. Cada número tem valor espiritual. Eu lembro quando a nossa igreja era muito pequena, só eu e Rose a gente tinha um carro. As pessoas chegavam a pé, alguns de bicicleta, e a gente declarava, a gente já vê a nossa igreja com estacionamento cheio de carros. No começo, éramos só nós praticamente, para organizar a igreja, porque as pessoas estavam sendo cuidadas ainda, sendo treinadas, e a gente era que fazia a contagem das ofertas. Quantos envelopes sem nada visível, mas com esperança em fé. Talvez tinha alguns que a pessoa pegava o envelope só para mostrar que estava entregando alguma coisa. Por quê? Para ela era importante isso. Mas muitos ali estavam semeando em fé o milagre da multiplicação. E a gente orava. Sabe qual eram as notas mais convertidas? As que mais apareciam eram as de R$2. Eu já declaro. 200, 2.000, 20.000 nas mãos dessas pessoas que foram fiéis nos R$2. Porque o milagre da multiplicação é sobrenatural. Mas nós precisamos ser instrumentos de Deus aqui. Vocês estão entendendo? Essa igreja não começou assim, queridos. Nós somos frutos do milagre da multiplicação. Crescer é a nossa essência. Crescer é nossa obediência a Cristo. É fácil? Não. Tem seus desafios. Eu sei que lá no Tururu, Gabriel, você tem desafios. Mas um grande segredo que eu e Rose, nós trouxemos para a nossa vida, nós fomos ensinados sobre isso. Nunca me esqueci. Se você e sua mulher estiverem juntos, onde quer que vocês estejam, o Senhor vai fazê-los prosperar em tudo.
tudo o que o Senhor te direcionar a fazer e você tiver em unidade com a sua esposa, meu irmão, pode partir para cima, que no devido tempo o Senhor vai te honrar. Muito choro, muitas noites mal dormidas, mas hoje ainda está muito longe do que Deus nos entregou em visão. Mas hoje nós estamos como quem sonha, vivendo os resultados dos milagres de tantas multiplicações que nós temos visto, presenciado e vivido. Todas as semanas, testemunhos de que Deus está operando. O crescimento da nossa igreja é um milagre. Mas escute uma coisa. Esse milagre só se sustenta por causa da responsabilidade de cada líder, de cada um que paga um preço. Eu sei, meu irmão, que não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor nos prepara. Só se mantenha constante. Faça o que precisa ser feito. E o milagre é por conta dele. Sabe aquele milagre no casamento? É muito fácil você transformar a uva em vinho, sim ou não? É a matéria-prima. Enquanto tu tiver a uva, Deus não vai fazer milagre. Porque é responsabilidade tua pegar os elementos que estão à tua disposição, processar e fazer o vinho. Mas uma coisa eu te garanto, no dia que faltar o elemento, no dia que tu precisar de vinho e não tiver uva, o Senhor, Ele vai transformar água em vinho. Cuidado, amados. Hoje a gente está vivendo um tempo em que as pessoas querem tudo muito rápido. Não se submetem aos processos. E de forma muito sutil, às vezes, a gente está sonhando em ficar milionário da noite para o dia. Como se Deus pulasse cartilha. Tem gente que nunca ganhou 1 milhão na vida, querendo ensinar outros a ficar milionário. Tome cuidado com isso. Existe um preço a ser pago. Não tenha vergonha de querer crescer. Não tenha vergonha de querer multiplicar. Agora você não vai viver isso se você negligenciar o que você precisa fazer. Cuidar das ovelhas que o Senhor te confiou. Mas eu estou muito atarefado. Tenho que ganhar dinheiro. Pois deixa o teu filho ser criado pelos youtubers da vida aí. Deixa o teu filho entrar numa faculdade pública sem tu estar discipulando ele de pertinho para tu ver o que é que vai acontecer. Você viu aquele jovem lá nos Estados Unidos? Família cristã. Perdeu o filho para as ideologias insanas da faculdade. A gente está sendo bombardeado todo instante, amados. Esses algoritmos aí, você recebe uma mensagem que você nem queria, e você clica ali, e quando menos espera, começa a vir coisas que você nem queria ver, mas achou interessante, e quando menos espera, você está 40 minutos, 1 hora vendo coisas que não edificam em nada a tua vida. O pior de tudo, sabe o que é? É que a gente se envolve de uma forma que a gente sequer se percebe. E quando vai ver, deixou de ter tempo de qualidade com a esposa, deixou de ensinar a tarefinha da escola do filho, porque passou muito tempo, só ia fazer a necessidade no banheiro, mas levou o celular, e quando menos espera, passou 1 hora no banheiro, e acabou o tempo que tinha para poder fazer a tarefa com o filho, para poder ler a Bíblia com o filho. Meu Deus do céu, vocês estão entendendo como a coisa é séria? Isso é muito sério. Multiplicação é um milagre.
Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você crê que Itapipoca já pertence a Jesus? Você quer fazer parte desse movimento? Pois comece lá na sua casa. Lá na sua casa. Cuidando dos seus. Para você não cair no erro que Davi caiu. Que ganhou o mundo, mas perdeu a família. É diferente de Noé. Noé perdeu o mundo, mas não abriu mão da família dele. Deixa eu dizer uma coisa, Juninho. Se tu não estiver bem com a tua digníssima esposa, com os teus muitos filhos que vocês vão ter, nada do que tu fizer fora é validado. Nada. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Quer ser um líder de célula bem-sucedido? Cuide da sua casa. Quer ser um multiplicador do caráter de Cristo na vida de outras pessoas? Comece na sua casa em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode declarar comigo, diga assim: eu vou multiplicar. Eu vou cuidar. Eu vou ser fiel. Diga assim, porque cada número representa uma alma. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aplauda Ele. Aleluia!